Meu nome é Natália Moreira, sou Miss Brasil Teen e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje nós temos aí como convidado uma pessoa que milita muito bem no universo geek. E também vários shows, né? Ele é muito versátil. Eduardo Yama. Prazer. Gratidão, muito bom revê-lo sempre. Eu que agradeço por estar aqui. Tem muita coisa para contar, muita coisa. Eu quero que você fale bastante aí, porque a gente só tem 20 minutos. Então, pode mandar lá. Perfeito. Bom, gente, prazer a todos, sou Eduardo Yamani. Bom, vamos ser sinceros, né? Minha carreira já é uma mistura, né? Eu gosto de dizer que sou uma caixa de ferramentas ambulante, devido a várias funções que já exerço, desde o canal no YouTube, desde 2016, já faço cobertura de eventos há mais de 15 anos já este ano, 2023, completa-se, assim, esse ciclo longo, e agora já atuo. Tem muitas coisas que eu faço, também sou tradutor especializado em dublagem, mas também faço serviços de revisão e sou músico, já fiz muitos trabalhos, muitas coisas aí que eu posso dizer. Parabéns, viu? Cada coisa. Não, imagina o quanto de conhecimento e cabelo vocês devem, né? Nem me fale, viu? Também experiência com modelo, figuração para séries, produções brasileiras que estão participando, tem muita coisa que a gente tem feito. Tá, eu quero que pode ficar à vontade para você falar, tá? Ah, sim, então, né? Em termos de experiência, né? Engraçado, eu comecei fazendo serviço de sonoplastia, né? Eu comecei em 2014, né? Isso mesmo, 2013, 2014. Isso aqui, anteriormente, eu tinha me formado como produtor musical. Veja só como que o destino quis me enveredar para esse caminho. De produção musical para depois locução. Eu cheguei a estudar um pouco, só que eu tive que parar, porque eu não me sentia, na época, muito confortável. Aí fui partir para a sonoplastia. Aí, sonoplastia, eu fui fazer um curso, né, tem o DRT e tudo mais, depois disso enveredei para pós-graduação em trilha sonora e cá estou aqui, fazendo um canal no YouTube, né, alguns cursos que abordo, desde que comecei fazendo conta da musical, falando sobre alguns compositores. Aí meu irmão me falou, Eduardo, por que você não faz um conteúdo relacionado à temática geek? E falei, nossa, temática geek? Tá, ok. Eu pensei muito. E em 2016, para precisar de 2015 para 2016, no último dia do ano, eu comecei a fazer esse conteúdo. Então, já comecei a fazer cobertura de evento, é claro, já fazia antes, mas apenas fazendo fotografia, né? E veja só, curioso, eu comecei a fazer fotografias quando era apenas um frequentador de eventos. Eu frequentava os eventos e postava, né? Mas sem nenhum compromisso, sem nada. Aí, com o tempo, eu acabei sendo, digamos assim, meio da aula de festa de evento, cobri bastante, inclusive nos conhecemos em eventos e Exato. muita coisa, vocês nem imaginam. Aí acabei sendo convidado para fazer filmagem, né, com um amigo meu, que é o Cristiano Ávila. Eu fiz um filme chamado Sea of the Mist, que até dei entrevista para o canal All TV, salvo engano, 2016 para 2017. 2018, enveredei para o caminho da atuação, fazendo workshop de teatro. E aí, entrei para a companhia Trupa Fástica, fiquei um tempo, mas eu tive que sair devido à questão, naquela época era uma questão política muito forte. Nós estamos vivendo o início da polarização política, foi muito difícil. Aí, em 2019, eu estudei um pouco de teatro, né, em outras escolas, fui atrás de outras, realmente, escolas de teatro, só que eu tive que parar por razões econômicas. Aí, veja só, olha só que destino me permitiu. Em 2019, eu fui convidado para poder fazer
organização e também a apresentação de eventos, no caso eu tenho apresentador do Cosplay Casarão, se não me engano, e eu fui convidado a participar como sonoplasta do grupo Mocinhas de Pinheiros. E veja só, por incrível que pareça, uma mãe de um frequentador de eventos que também faz cobertura de evento, e fui convidado. E fui fazer a sonoplastia, depois fui fazer a peça de teatro, atuando na peça. E foi pela primeira vez atuando. Só que veja só, eu pego um personagem, depois tive que fazer sonoplastia, como toda regra, e fiz outro personagem em substituição ao ator que, infelizmente, posso dizer, temos para não soar muito pesado, viajou fora do combinado, então tive que assumir essa responsabilidade. Então, eu fiz isso, e aí, desde então, eu comecei a atuar. Aí, durante a pandemia, nós tivemos, infelizmente, essa tragédia. Nós ficamos 2 anos aí passando, trabalhando nos ensaios de uma outra peça, que era para ter lançado em 2020. E aí, em 2021, nós lançamos essa peça. 2022, não, é isso mesmo, 2022 nós lançamos essa peça. E agora, estamos produzindo outra peça. Mas nesse tempo, eu fiquei fazendo, enveredando também para serviços modelo. Fui convidado para algumas agências e pintam. Acabando pintando oportunidades. Né? É claro, eu não posso revelar por questão contratual de projetos que eu fui convidado, inclusive para fazer figuração, fui chamado, a gente se candidata, isso pode ser isso, a gente se candidata, quando aparece oportunidades no Facebook, ou pelas agências mesmo, que você pode acabar se candidatando, mas é assim, você tem que obedecer às regras de controle de informação. Basicamente é isso, né, que posso dizer. Perfeito. Edu, como é que você administra o seu tempo? Então, eu sempre gosto de organizar as agendas, porque agora, por exemplo, eu tenho feito essas lives desde 2020. Por quê? Antigamente eu fazia gravação presencial, eu organizava, né, minha agenda e tudo mais, mas como que teve a pandemia, minha agenda ficou uma bagunça. Então eu tive que reorganizar tudo, aí repensei meu conteúdo, repensei muitas coisas. Então eu comecei a fazer lives no YouTube. E todas as lives eu sempre fazia de noite, até hoje faço de noite, por conta disso. E não só isso. Quando tem evento, eu já me organizo e já escolho o evento que eu posso estar me candidatando, que eu posso estar entrando. Mas quando se trata de figuração, você tem que ver aquela oportunidade que tem. E a mesma coisa vale a tradução, para a dublagem. Hoje em dia até para revisão. No caso de revisão, o que acontece? Eu recebo o trabalho e esse trabalho é enviado para mim. Então eu tenho X prazo para poder fazer. Por exemplo, você tem que fazer esse trabalho. Por exemplo, hoje tive um trabalho de manhã, tinha até hoje no horário das 1, antes de ir para cá. Fiz meu trabalho, executei, que era uma revisão simples, fácil, não posso falar por questão contratual, né? Então eu tinha que fazer e executar. E tudo tem prazo, né? Tudo tem prazo. No caso de edição dos conteúdos, eu dependo do tempo. Por exemplo, se eu tenho tempo, eu consigo editar em menos de uma semana. Ontem eu acabei lançando 2 palestras, que teve com o Cassiano Ávila e a Mari Evangelista, no BBC. E, então, desde então, eu tenho combinado já algumas entrevistas, estou organizando outras matérias, eu só não posso falar ainda, porque eu acho que é legal vocês acompanharem as redes, que lá tem todas as atividades. E esse ano, tenho sempre fazendo uma cobertura especial. Nós vamos combinar 20 anos de Anime Friends, eu faço questão de compartilhar isso com vocês. 20 anos de Anime Friends é um evento muito importante. Então, estou fazendo questão de compartilhar tudo que está saindo. E já fiz 2 lives, fiz uma live especial. Ainda vai ter outras lives que eu vou organizar nesse mês de junho, que ainda vou fazer devido ao tempo, para poder divulgar o evento. E eu mesmo, se der tudo certo, porque eu estou batalhando para isso, né? Porque não depende de mim, depende da organização, para poder estar lá organizando, estar divulgando as novidades, divulgando os talentos que estão aparecendo, mas também entrevistando quem também está por detrás da coisa. E não só simplesmente... Pessoal dos bastidores também. Né? Exatamente, porque para ele parece que não. Mas nós, eu falo como pessoa de bastidor. Quem trabalha em bastidores, a gente tem que valorizar. Valorizar o tradutor, valorizar
a equipe técnica, os dubladores, a equipe de limpeza. E falam por causa do meio de tradução da dublagem, e muitas vezes é desvalorizado. Esquecem. Em evento, eu faço muitas vezes que falam, não se esqueçam dos tradutores, não se esqueçam do pessoal que está por trás. Exatamente. Então, Tá certo. E nessa parte também de a tradução e a dublagem, tem que fazer um pente fino. Não é aquilo que está escrito, tem que ver o tanto que mexe a boca lá para poder sair exatamente. certinho. É respeitar a bilabial, respeitar o texto, a prosódia, o que está acontecendo de fato. Parece ser simples, mas não é. Não é simplesmente você colocar as palavras na boca daquela pessoa, daquele personagem. Eu tenho que ver 1000 vezes, pensar naquela palavra. Será que vai soar legal? Por exemplo, vamos fazer um teste. Eu vou pegar um trailer qualquer e veja as palavras. Pensa naquela palavra que melhor combina naquela cena. Então vocês têm que pensar 1000 vezes como vocês devem colocar a palavra, como que é a lógica. Certo. Vamos supor, se eu estou dublando você, eu tenho que colocar exatamente o tom de voz, a proposta certa, o tom que precisa ser colocado. Se é um tom de pergunta, um tom lá em cima. Isso eu falo porque eu peguei essas sacadas, quando fui pegando de alguns colegas, fui ouvindo também dubladores, ouvindo diretores. Então, presta atenção como que funciona. A mesma coisa vai na atuação. Se eu tenho que atuar o personagem, vamos supor, eu vou dar aqui um exemplo aqui de uma peça que eu fiz recentemente com o Mágico de Oz, o Castelo de Branco, o Maurício Russo, que é o meu diretor. Eu tenho que pensar naquela palavra, naquele personagem, tipo, vamos supor. Peço a todos que se lembrem que nos momentos mais difíceis e inimagináveis, a esperança é algo impagável. Não há como poder tirar do ser humano. Lembrem-se que sempre no fim do túnel haverá uma luz para todos. Viva a vida, viva a liberdade! Esse é o único texto que eu tinha. Quem conhece, eu ajudei a escrever. Que bacana, legal. Edu, você sempre topou os desafios e encarou? Sim. Tudo que me passam, como dizia uma certa música, o que vier, eu traço. Opa, que bacana, viu? Legal. E sempre estão surgindo projetos novos para você, isso? Eu procuro correr atrás, né? Porque assim, desde que venha convites, ou se for o caso, eu corro atrás. Muitas das vezes, se alguém precisar, eu estou à disposição. Sempre tem que ficar antenado. Não é assim. As pessoas devem se lembrar. Quem não é visto, não é lembrado. Verdade. Então, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, ser visto pelas empresas, pelas emissoras. Então, você tem que pegar as oportunidades certas. Por exemplo, eu já me candidatei a algumas questões que eu não posso falar, por questão, obviamente, de contrato, mas também é uma questão ética. Até a gente fala muito no mercado, você tem que ser muito ético. Tudo que você produz, você tem que guardar para si, até o momento certo de postar, até o momento certo de lançar. Por exemplo, tem uma produção específica que saiu do trailer, não sei se vocês conhecem, Taran, da Disney Plus. Sim. Eu só posso adiantar que tem uma coisinha lá, mas não vou falar quando ou o que vai sair. Não posso falar nada, isso daí é com vocês. Na hora certa, quando sair a série, aí sim que vou poder dizer alguma coisa. Isso eu só posso dizer isso, por cima. Você vê, eu estou tomando cuidado com as palavras, por quê? Se eu divulgar uma informação antes do tempo, eu posso ser prejudicado. E posso prejudicar a experiência do telespectador. Então eu posso me arriscar e ser também irresponsável com a empresa que eu assinei um contrato. Existe um contrato a gente fala contrato de confidencialidade, que a gente tem que respeitar. A mesma coisa vai na tradução da dublagem. Eu não posso falar com tal trabalho que eu traduzi até o momento de descobrir ou saber que foi lançado. Ok, perfeito. Edu, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Quero que você volte outras vezes. Você pode falar nas suas redes sociais, nós vamos escrever aqui também? Claro, vou deixar aqui embaixo na descrição. E, bom, tem várias, né? O Edu Alemãe Oficial no Instagram e a Mãe Studios, você achar tanto no Instagram como também no YouTube. Também vai enveredando pro TikTok, pro Kawaii. É claro, é muita coisa, mas tem conteúdos legais que eu estou produzindo, tem cosplayers que eu já gravei por muitos anos e pretendo lançar eles, lançar essas imagens.
claro, é muito conteúdo. Mas quando chegar a hora, no momento certo, vocês verão. Aí acompanhem todas as redes sociais, acompanhem também novos trabalhos, novas coisas que estão saindo. Quero agradecer a Kendi pela oportunidade. Seu dispor. E agradecer a todos vocês. Então peço, curtam, espalhem, compartilhem, dêem aquele like, que isso é fundamental e vai tornar esse conteúdo relevante. E galera, só para finalizar, é uma preocupação minha, mas a gente tem que ficar esperto. Nós estamos vivenciando cenários tenebrosos. Fiquem espertos, infelizmente temos que deixar claro, fiquem espertos com o que vocês falam hoje em dia. A comunicação é fundamental, nós somos servos das palavras. Então pensem naquilo que vocês querem propor com o conteúdo de vocês, mas falando com leveza, com respeito e com simplicidade, que eu acho que vai dar muitas coisas bacanas para vocês. Perfeito. Não, obrigado, viu? Eu que agradeço. Internautas, com os agradecimentos então ao Eduardo e à Mãe, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima. Até lá. Forte abraço e até!